você viu e acompanha há tempos no FN1, as dificuldades para ampliar os atendimentos na saúde pública são muitas. Situação que infelizmente piorou na pandemia. Ainda mais nesse ano, com um aumento na procura pelos serviços médicos e principalmente na ocupação de leitos nos hospitais da região, inclusive no HR, que é a grande referência para o Oeste Paulista em relação ao tratamento da Covid. Pois é, outro problema que já era grave se tornou ainda pior no HR, a longa espera por consultas com especialistas, exames e a espera por cirurgias. O cenário vem sendo acompanhado pelo Ministério Público e pelo Conselho Municipal de Saúde de Prudente. A Promotoria de Justiça tem feito visitas periódicas e fiscalizado a situação no hospital. Lá no começo do ano, a promotoria apontou que não tinha como fazer cobranças mais pesadas, como a realização de mutirões ou contratação de pessoal, enquanto a crise provocada pela pandemia continuasse. Desafios enfrentados na gestão de saúde pública que afetam diretamente quem busca atendimento e também quem trabalha no HR. A UFN1, o Departamento Regional de Saúde, disse hoje que mantém o monitoramento do cenário da Covid e que vem identificando uma queda de quase 25% nas novas internações em todo o estado, principalmente em leitos de enfermaria. Hoje, a ocupação dos leitos de UTI Covid da região é de 73%, nas enfermarias de quase 50%. Parte desses leitos ficam justamente no HR, que nesta semana completa 25 anos de atendimentos. Você viu aqui em reportagens especiais como é que foi o início desse hospital, as ampliações já realizadas, as conquistas e a humanização com os pacientes e os profissionais. Uma luta diária de gente comprometida com os atendimentos, apesar das dificuldades enfrentadas com o sistema de saúde no estado. Além da ciência, é preciso contar com a fé, quando a gente está se recuperando de alguma doença ou então lutando ali pela vida. E o Hospital Regional hoje é dirigido por freis franciscanos. Lá dentro tem inclusive uma capela e até a arquitetura tem ali um aspecto de religiosidade, A fé se faz muito presente ali, inclusive nos aspectos arquitetônicos do HR. Exato, em cada detalhe. Durante a pandemia, os pacientes internados com Covid não puderam e ainda não podem receber visitas ou circular pelos corredores do Hospital Regional. E foi assim, tendo um pequeno espaço para ficar, que a fé se tornou gigante para muita gente. É o que você vai ver na terceira e última reportagem sobre o aniversário do HR. A decisão não era só construir um hospital. Agripino queria dar impressão de receptividade, alegria. As aberturas e quantidades de janelas foram pensadas para que a luz do dia e o vento entrassem, clareando e refrescando o calor típico da região. Na legislação, as portas deveriam ter pelo menos 80 centímetros. Foram feitas com 90 e com 1 metro para que as macas passassem com folga nos espaços. Espaçosos também são os corredores do hospital, feitos com blocos para que a estrutura permitisse tamanho suficiente para dupla circulação. A ordem também foi quanto menos cantos melhor, e não por estética, mas por higienização. As quinas são, em sua maioria, arredondadas para que não acumulem sujeiras e facilitem a limpeza. E ainda a pintura é uma técnica diferenciada que dispensa o uso de azulejos. Tanta modernidade e desde o início. O engenheiro foi o Virgínio, sobrinho de Agripino, que explica que cada detalhe teve um porquê. Ele não queria dar a cara de um hospital de dor, sim de alegria. Então, esse lustre, ele importou que ele queria que a recepção desse esse grau de mudança. Olha, parece que eu estou num hotel de luxo, não no hospital. E bota luxo nisso. O hospital tem parte da estrutura em mármore, só que as partes mais preciosas sempre foram a visão e a missão. Foi construído o hospital, foi comprado todos os equipamentos, implantado e custeado por 11 anos. Esse hospital custou aproximadamente R$1 bilhão a preço de hoje. Foi tudo com recursos próprios do meu pai, que ele fez como doação para Presidente Prudente e principalmente para o povo de Prudente e da região do Oeste Paulista. Ele sempre teve uma visão social muito forte e ele não se limitava
a certas burocracias, desculpa. Então a população, acredito que foi muito bem atendida e gostaram muito desse trabalho dele. Ele autorizava prestar serviços acima da cota legal que era ressarcido pelo Estado. Ele falou, eu pago, faça. Eu não quero, principalmente mulheres de idade e gestante. Ele sempre falava que esse pessoal não podia ficar na fila, tinha que ter prioridade. Muitos anos se passaram e Patrícia foi, em 2020, uma mulher que teve prioridade. Moradora de Tarabai, ela foi a primeira paciente curada da Covid no hospital regional em abril daquele ano, depois de 34 dias de internação. Pandemia. Era tudo novo para todo mundo. Profissionais sendo capacitados e treinados para lidar com a situação. E pacientes com medo de tudo que poderia acontecer. Para ela, a vitória aconteceu. Patrícia ficou 34 dias internada até ter alta. A mãe dela ficou mais de 50, sendo 42 dias na UTI. As duas, curadas da forma mais grave da Covid no mesmo hospital. Desde então, ela não tinha voltado a caminhar por esses corredores do HR. Uma mistura de sensações e sentimentos numa entrevista cheia de lembranças. Hoje eu tenho aqui uma sensação de gratidão. Aqui eu passei momentos difíceis, momentos de esperança, momentos de choro, de angústia, de amparo. Foi muito mais que um tratamento, foi muito mais que cuidado só com o corpo físico. Foram medicamentos, exames e altas doses de oração para acarinhar também a alma. Porque aqui, a fé sempre esteve presente. Com direito a recados de motivação no vidro e tudo, a equipe fortaleceu Patrícia, que não perdeu a fé em meio a um dos momentos mais difíceis da vida. Eu acho que eu me vi nos braços de Deus. Eu me vi com os anjos e arcanjos perto de mim. Uma equipe se juntou e louvaram na porta do quarto onde eu estava. Eu não podia colocar os meus pés para fora, mas eles colocaram o amor de Deus dentro do quarto para mim. De fé, o hospital está repleto. Desde sua administração, portas em formato de cruz nos batentes e a tão procurada capela, que se falasse, descreveria os mais verdadeiros pedidos por vida e recuperação. É um prédio que conta histórias. Imponente, resistente, inovador. Se estivesse completando aniversário de casamento com a região, seriam bodas de prata, com muito amor. Aniversário de uma união em pleno crescimento. Ainda tem muito chão e muitas vidas para salvar pela frente. Até os pedreiros mais simples se sentiam muito valorizados e honrados em participar dessa obra. Não era um tijolinho que estava pondo. Eles sabiam que aquilo era para o neto dele. Eu participei dessa epopeia. Então eu vejo no HR um filho meu. Como um dos maiores centros médico hospitalar do interior do estado de São Paulo e do Brasil. O professor Agripino e a dona Ana, minha mãe, tinham razão. Prudente merece.